sentar? Glória a Deus. Nós fazemos parte do Grupo Amarelo, né? Eu e minha esposa linda, que está ali, de amarelo também. E já há aproximadamente 6 anos, nós lideramos uma célula sob a supervisão do pastor Flávio e da pastora Marisa, lá no Júlia Cefé. E é interessante porque, basicamente, uma boa parte da nossa história se envolve com a questão do início dessa célula, né? Foi um desafio que o pastor Flávio lançou para nós. E todas as quartas-feiras nós nos deslocamos aqui da Pedreira, Belém do Pará, para o Júlia Cefé, Ananindeua, Pará. Nós chegamos a sair daqui por volta das 18h40, mais ou menos, para poder a nossa célula começar às 19h30. E nesses últimos anos, como já fazem quase 6 anos que nós estamos lá, posso dizer que de 2014 para cá, nós temos experimentado algo muito precioso da parte de Deus ali. Nós temos vivenciado, nós temos visto o Senhor restaurar casamentos ali dentro da célula. Nós temos visto o Senhor trabalhar na área da cura ali na célula, milagres na área financeira. E talvez algo que mexa mais com a gente é a questão da gente perceber como o Senhor tem erguido pessoas ali, homens e mulheres, consolidados, edificados na palavra do Senhor, como ministros do Evangelho, pessoas que já estão treinando, já estão ministrando, compartilhando da palavra, já estão sendo usados pelo Senhor no compartilhar da palavra. E isso tem nos trazido muita alegria no coração. Mas, assim, é bom quando a gente fala das coisas boas, né? Mas nem sempre tudo foi bom. Nem sempre o nosso começo não foi um começo tão fácil, assim, tão tranquilo assim. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não sei aqui quantos frequentam célula, não sei quantos líderes de células ou anfitriões nós temos aqui, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência que a gente teve, um pouco do início da nossa célula, como foi os nossos primeiros meses lá, os nossos primeiros anos lá. Bem, eles não foram fáceis, como eu acabei de dizer, e eu queria destacar para vocês assim 2 pontos que nós identificamos como pontos assim que foram cruciais para nós percebermos essa dificuldade, essa luta no início da nossa célula. O primeiro ponto foi um ponto pessoal, um ponto particular nosso, né? A gente tinha os compromissos familiares, a gente tinha compromissos com o trabalho. Eu trabalhava de uma certa forma que eu precisava me ausentar de Belém algumas vezes. Algumas viagens coincidiam com a questão das reuniões das quartas-feiras. E tinham outras demandas pessoais. O nosso filho tem 5 anos, vai fazer 5 anos em outubro, tem 4 anos. Então, você pode imaginar que ele, na verdade, nasceu, está crescendo lá no convívio da célula. Então, teve momentos que o nosso filho ficou doente, teve várias situações de cunhos particulares, de cunhos pessoais, que interferiam muito a nossa ida para lá, o nosso deslocamento para lá. E isso, de certa forma, trazia um peso no nosso coração. E um outro ponto também que a gente sentiu de muita dificuldade, às vezes, era chegar no ambiente da célula e não encontrar tanta receptividade das pessoas que estavam na célula. Parecia que as pessoas estavam ali, mas parecia que elas não queriam estar ali, né? E às vezes a gente se sentia incomodado porque a gente não queria ser um incômodo para ninguém também. E isso trazia um certo peso no nosso coração. Não sei quantos aqui passam por isso ou passaram por isso. Por várias vezes a nossa célula precisou ser cancelada, por várias vezes a nossa célula precisou ser adiada. Por várias vezes, quando eu viajava, não tinha quem pudesse compartilhar da palavra. Logo no início, eu ainda cheguei a pedir ao pastor Flávio que fosse algumas vezes cobrir a nossa ausência lá, e ele foi. Mas o sentimento que vinha no nosso coração, e eu posso falar, como eu falei para vocês, uma experiência talvez forte, mas é uma experiência que nós tivemos. Era o peso de não sentir que havia certo valorização daquilo que estava sendo feito ali, de todo o empenho, né? Às vezes passava pela minha cabeça assim, poxa, eu saio daqui de Belém, percorro a BR todinha. A gente pegou aquele período do entroncamento, que o entroncamento não passava, né? E a gente ficava horas lá, às vezes a gente passava horas no trânsito para chegar. Às vezes, a minha esposa de serviço, de escala, e eu precisava mobilizar outras pessoas para ficar com meu filho, ou para cuidar dele. Eu ficava pensando, caramba, isso é muito pesado, isso é muito difícil, que peso isso está trazendo no nosso coração?
Mas, diante de todas essas situações, de todas as circunstâncias, por várias vezes nós procuramos o pastor Flávio, a pastora Marisa, e durante a nossa conversa com ele, em nenhum momento eles disseram assim, vocês querem sair de lá, vocês querem abandonar lá, vocês querem deixar, entregar o trabalho. Em nenhum momento eles falaram isso. Mas conforme a gente ia compartilhando com eles a nossa angústia do coração, é incrível como vinha uma paz no nosso coração de que não era para nós sairmos de lá, que não era para nós desistirmos. Então, já que não era para nós sairmos de lá, mas estava difícil ficar ali, o que o Senhor queria da gente? O que Ele estava querendo ensinar? Qual era o propósito dele? E aí é interessante porque mais tarde nós ficamos sabendo, pelo próprio anfitrião, que ele também tinha vontade que a célula saísse de lá. Por várias vezes ele chegou com a gente, depois agora, né, nas vacas gordas agora, as vacas magras, agora as vacas gordas. Ele chegou a compartilhar, Felipe, por várias vezes eu vinha decidido de encontrar contigo e dizer assim, olha, escolhe outro lugar para realizar a célula. Várias vezes. Mas eu não sei o que acontecia. Quando eu chegava no dia da reunião que eu ia falar contigo, as coisas mudavam e eu não conseguia falar, não conseguia abrir minha boca para dizer isso para ti. E eu também, acho que a gente vai entender hoje o que foi que Deus fez diante disso. Então, com essa angústia, nós começamos a conversar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer falar no nosso coração? Por que a gente tem experimentado um tempo tão difícil na célula? Por que a gente tem experimentado esse peso em fazer uma coisa para o teu reino que é tão boa de fazer? As pessoas vão lá na igreja e compartilham que a célula é isso, que a célula é aquilo, que está dando muita gente, que está multiplicando, que vidas estão sendo salvas. E a gente não está conseguindo ver isso se acontecendo aqui na nossa célula. E aí foi quando o Senhor começou a ensinar para nós algo, começou a ministrar no nosso coração algo que a gente precisava ficar atento. E se você quiser acompanhar comigo, eu vou percorrer alguns versículos aqui de João, e eu vou falando e você pode ir acompanhando na sua Bíblia, João capítulo 12 e capítulo 13. O Senhor nos levou a ler com atenção e ser ministrado, se permitir ser ministrado em alguns detalhes desses dois capítulos. Eu não vou ler os capítulos inteiros, vou apenas expor o contexto. Se você for ler com calma na sua casa, você vai perceber que desde o capítulo 12, algumas experiências Jesus estava tendo, já que se aproximavam do dia em que ele seria crucificado. Então, a partir do capítulo 12, você vai ver a experiência quando ele é ungido os pés, né, por Maria. Você vai perceber quando ele estava em Betânia, você vai perceber que ele entra em Jerusalém, e ele é aclamado pela multidão, pelas pessoas, quando ele entrava em Jerusalém. E ele também anuncia a sua morte, ainda no capítulo 12. Mas algo me chamou a atenção, você pode ler comigo no capítulo 12, versículo 27. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma expressão de Jesus. Ele disse assim, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. E aí eu identifiquei, poxa, Jesus aqui estava angustiado, ele estava agoniado com algo que estava acontecendo. Ele sabia que a morte dele ia acontecer, o momento do sacrifício dele iria acontecer. E isso estava incomodando a sua alma. E aí eu comecei a me enxergar aqui, como eu também estava incomodado com aquilo que estava acontecendo. Mas essa agonia de Jesus se evidenciou, como foi que ele administrou isso? Se você continuar lendo os versículos, você vai perceber que ele estava ministrando, ele estava ensinando algumas coisas, mas parecia que as pessoas que estavam próximas a ele não estavam dando muita importância porque ele estava falando. Ele estava com aquele sentimento de que ele iria passar pelo sacrifício, estava ensinando sobre a salvação e a redenção para as pessoas, mas parecia que as pessoas não estavam levando muito a sério, não estavam dando o devido valor para o que ele estava fazendo. Você vai acompanhar isso lá no versículo 37. Olha o que diz o versículo 37. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Aí se você for ler o 42 e 43 ainda do capítulo 12, vai dizer o seguinte, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí eu comecei a perceber uma certa relação com aquilo que a gente estava passando e aquilo que estava sendo anunciado nesses versículos. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, Jesus tinha todos os motivos para se queixar
do que ele estava passando. Ele estava estressado, a gente viu isso lá na frente, quando ele estava no Getsemane, que ele suou sangue, de tanto estresse, pressão emocional que ele estava vivendo diante daquilo. Jesus tinha todos os motivos, ele estava falando para as pessoas do seu amor, e mesmo assim as pessoas não estavam valorizando, não estavam levando em consideração. Mas quando eu cheguei no capítulo 13 de João, e li o versículo 1, eu percebi assim que, apesar de todos os motivos que Jesus teria para fazer externar qualquer tipo de descontentamento, qualquer tipo de motivo para se chatear com a situação, ele diz assim mesmo: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, versículo 1 do capítulo 13, chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E isso mexeu muito comigo. Sabendo que a hora dele estava chegando, ele não deixou de amar aqueles que Deus tinha confiado a ele. E para mim isso me mexeu muito. E toda a vida de Jesus aqui na terra, ela evidenciava num propósito. E se você for pegar lá do versículo 13 até o versículo 15, ainda do capítulo 13, apesar de tudo o que acontecia com Jesus, nada mudava a convicção que ele tinha do propósito de Deus através da vida dele aqui na terra. Se você ler do versículo 3 até o versículo 15, você vai ver a hora que Jesus pega uma toalha, ele tira o seu manto, e ele pega uma toalha, se cinge nos ombros e começa a lavar os pés dos discípulos. E a impressão que eu tive quando eu li esses versículos era que Jesus estava tentando fazer um resumo breve do que representou todo o propósito dele aqui na terra. Eu comecei a prestar atenção no versículo 3, quando ele diz assim: ele sabia que Deus confiara tudo para ele e que ele seria devolvido ao Pai, que ele iria morrer, mas que ele iria voltar para o Pai. E aí, quando Jesus pega e se levanta da mesa, a impressão que eu tinha quando eu lia esse texto era vendo ele lá no céu, dizendo assim: chegou a hora, eu vou para a terra. E aí ele tirando o manto dele de autoridade enquanto Deus, se fazendo homem quando ele se veste, quando ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. É como se eu percebesse Jesus assim, se despindo da sua glória e se fazendo homem para ministrar, mas com um propósito. Ele foi lavar os pés dos discípulos, né? Com um propósito, trazer purificação, trazer santificação, limpar dos pecados. E eu comecei a perceber o que Jesus estava, como se algo que ele fosse sofrer lá na frente, com tanta dor, com tanto sacrifício, naquele momento, como se ele estivesse fazendo de uma forma bem resumida, bem simples. Ele chegando nos seus discípulos, lavando os seus pés, enxugando, e depois ele volta para a mesa e se veste de manto novamente. É como se eu estivesse vendo a cena de ele descendo dos céus, se fazendo homem como nós, nos purificando, cumprindo a sua missão e depois voltando para o Pai. Assim como diz o versículo 13, o versículo 3, que ele iria, mas ele depois voltaria para o Pai. E depois de cumprir a sua missão, ele volta para o Pai. E esse ensinamento ele não para aí. Se você for lá no versículo 15 do capítulo 13, diz o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E aí o Senhor continuou ministrando o coração. Existe algo que eu quero que você aprenda com isso. Sirva uns aos outros. Lá no versículo 34 e 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E eu comecei a me perguntar: Senhor, mas esse mandamento ele não é um mandamento novo, ele é um mandamento antigo. O Senhor já tinha dito que era para a gente amar as pessoas. Ame uns aos outros, ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu comecei a questionar e comecei a perguntar para o Senhor o que Ele queria ensinar. Porque aqui no versículo 35 estava dizendo: nisto vão identificar em você que você é meu discípulo, se você cumprir esse mandamento de amar uns aos outros. Então, Senhor,
o que o Senhor quer me ensinar com esse capítulo 12, com esse capítulo 13, o que o Senhor quer trazer no nosso coração, ministra, porque a gente quer ser reconhecido como discípulo do Senhor, não para as pessoas. A gente quer ser reconhecido pelo Senhor como discípulo. A gente quer entender o teu propósito, a gente quer viver esse propósito. E aí, no momento de devocional, no momento nosso de oração, o Senhor começou a ministrar no coração. E eu vou ler aqui para vocês, basicamente, como a mensagem dele foi caindo no nosso coração. Amém? Filho, quando você estiver angustiado, agoniado, pensando no que você está passando, no que as pessoas parecem não valorizar ou se sensibilizar com você, venha até mim, expresse os seus sentimentos, fale como você se sente. Isso não vai mudar o que eu penso a seu respeito. Só assim você vai entender e ouvir o que eu tenho para lhe dizer e o que eu penso sobre você. Isso é importante para que você sempre tenha bem firmado no seu coração as minhas verdades e como eu vejo o que você está passando. Assim, você cumprirá fielmente a missão que eu tenho lhe confiado. Quanto ao que você vê como postura e reação das pessoas, não deixe que isso mude o seu foco e o propósito que você tem. Simplesmente ame-as. Ame-as independentemente das circunstâncias. Foi por isso que eu enviei o meu filho, que deixou a sua glória por amor de vocês. É assim que eu lido e ajo com você também, meu filho. Agora vá e faça o mesmo. Lembre, se você for fazer as coisas tendo como parâmetro unicamente as suas razões, as suas vontades e as suas opiniões, você nunca amará as pessoas como eu as amo. Por isso, lhes deixei um novo mandamento. Ame como eu amo. Não te constituí como advogado ou como juiz, lhe constituí como servo. Agora que você sabe dessas coisas, feliz você será se praticares elas. E de tudo que eu pude entender do capítulo 12 e do capítulo 13, era como se o Senhor trouxesse no coração essas palavras e mostrando todo o significado. E, amados, foi a partir daí que nós começamos a experimentar um tempo novo na nossa célula. Foi a partir desse entendimento que nós começamos a ver os milagres do Senhor acontecendo ali dentro. Porque foi a partir desse momento que a distância não era mais uma dificuldade. Foi a partir desse momento que o trabalho não era mais um empecilho. Foi a partir desse entendimento que a gente começou a se empenhar e a servir e a fazer aquilo que o Senhor esperava de nós em relação a todas as vidas que estavam ali na célula. Foi a partir desse momento que a gente começou a perceber o derramar da graça de Deus ali naquela célula. Quando nós entendemos, ame como eu amo, não ame como você ama. É por isso que eu acho que é um novo mandamento, porque o mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes as pessoas não têm um padrão, um parâmetro de amor, né? E aí Jesus chega assim, não, ame uns aos outros, como eu vos amei. Me use como parâmetro, me use como referência, me use como inspiração, me use como um referencial de amor. E se você entender isso e praticar isso, é o que está escrito lá no versículo 17. João 13, 17. Agora que você sabe dessas coisas, feliz você será se você colocar elas em prática. E isso começou a mudar no nosso coração. Tudo aquilo que parecia peso começou a parecer leve, começou a parecer prazeroso, começou a parecer algo diferente. E depois, ouvindo os testemunhos das pessoas que frequentavam a nossa célula, a gente começou a perceber como uma nuvem do Senhor começou a repousar ali naquele ambiente da casa. E a gente começou a ver os sinais do Senhor. Só para vocês terem noção, a gasolina aumentou, né? Mas nós ganhamos um dia de saldo de Deus. A gente sempre abastece a mesma quantidade toda semana. Só que a gente começou a ver que o combustível estava dando um dia a mais. A gente abastecia a mesma quantidade e quando era podia abastecer, não, ainda tem gasolina para mais um dia. E a gasolina foi começando a durar para mais um dia. E a gente não sabe explicar isso. Mas a gente começou a ver agir de Deus em pequenas coisas como essa. Como a gasolina para o deslocamento. Inclusive a gente passou a ir mais de uma vez para lá. Deixamos de ir só na quarta da célula. Agora a gente passa aí outros dias para fazer discipulado individual com os casais e fazer aquilo que a gente entende que o Senhor quer que a gente faça. Ame uns aos outros como eu vos amei. E
Eu queria te convidar a ficar em pé.